Boa noite a todos. Boa noite. Que o Senhor, na vida, nos abençoe e nos dê a sua paz. Entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, na Ásia Menor, destaca-se a figura extraordinária de um dos prepostos de Jesus, já que Jesus é o governador da terra, o rei da terra, Abraão, que mais tarde passaria a Abraão. E os benfeitores espirituais prepostos de Jesus conduz Abraão a um local e disse: Abraão, contemple as estrelas do céu, conte-as. E Abraão disse: mas como? E o preposto disse: assim será a sua descendência. E Abraão sai de Ur, na Caldeia, na Mesopotâmia. Merece dizer que Mesopotâmia é uma faixa de terra entre dois rios. Do esquerdo, o Eufrates, à direita, o Tigre. Naquela faixa de terra viviam os caldeus e também os sumérios. Na parte esquerda era o Império Babilônico. Na parte direita era o Império Persa. A Babilônia hoje é o Iraque. A Pérsia, o Irã. Então Abraão sai com a tarefa de levar a mensagem do monoteísmo, porque naquela época prevalecia o politeísmo, vários. Então a missão de Abraão era levar a ideia de um Deus único, do monoteísmo. E ele sai naquele momento com os seus e dirige-se na direção sul. E disse o preposto: a tua família deve e vá para o lugar onde eu vou te indicar. E Abraão foi. Passaram-se os tempos e eles chegaram na parte sul. Era o deserto hoje do Negev. E eles ficaram ali acampados numa pequena área que hoje é a colina de Golã. Abraão, na sua idade avançada, tinha necessidade de ter um filho. Ele queixava-se de que a providência divina não lhe houvera dado um filho para sucedê-lo. Ele contava, a sua mulher contava 80 anos. É óbvio que ela não tinha 80 anos, porque uma mulher de 80 anos não pode mais engravidar. Ocorre que o dia para os judeus não são de 24 horas. Aliás, o dia é de 12 horas e noite 12 horas. Então, a mulher de Abraão não tinha 80 anos, tinha 40. E ela não podia engravidar. E Abraão ficou triste. Era necessário ter um filho, um varão. E então, ele toma uma escrava, de nome Agar. Era egípcia. Logo, Abraão, antes de entrar no Egito, já conhecia o Egito, porque era escrava. E ele vai ter um filho com Agar. O nome do filho, Ismael. Ismael era o filho de Abraão, com a escrava Agar. Mais tarde, os prepostos da providência divina visitam a casa de Abraão e diz a Abraão: o teu pedido será concedido. Tua mulher dará à luz ao menino. A mulher de Abraão, como toda mulher bendita, estava atrás da porta. E quando ouviu o anjo, o preposto de Jesus, dizer que ela daria luz, ela sorriu. E o anjo perguntou: mas por que sorris? Ela disse: mas é óbvio, eu tenho 40 anos, 80 anos. E ele diz assim: ficarás puta.
até o nascimento do teu filho. E teu filho, já que você viu, o teu filho chamará em hebraico risada, que significa Isaac. Então Isaac nasce, e os membros da célula comitiva percebeu que haveria um processo grave entre o filho bastardo Ismael e o filho legítimo Isaac. Então decidiram que Agar, com o seu filho, deixasse a companhia e mandaram ela para um deserto, deram-lhe pão e água. E no momento que ela foi, Ismael formou-se uma raça ismaelita, hoje os árabes. Por isso a briga de hoje, de quem é Jerusalém, dos árabes ou dos judeus? É uma dúvida. Então, eles foram e acamparam. Isaac gerou Jacó 7 filhos. Rubens, o último famoso, José, que seria mais tarde o chanceler do Egito. Eles estavam ali naquela região. E naquele momento uma seca assola a região. A seca foi tão grande que eles foram necessário buscar ajuda e dirigiram-se ao norte e buscaram ajuda no Egito. Os egípcios acolheram-no, não escravizaram, acolheram-no. E obviamente que exigiram que eles trabalhassem para pagar a comida. E eles ficaram presos por 400 anos. 400 anos. É óbvio que quem saiu de Ur na Caldeia, isso há 40 séculos, 4.000 anos. Ou seja, 4.000 anos e 4.024 anos. Isso é 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Jesus. Então eles ficaram ali. Aqueles que saíram da Mesopotâmia, de Ur, já não estavam mais escravos. Eles morreram porque viveram 4 gerações. Só que a providência divina, Jesus, tinha um projeto, mandando os seus prepostos, os espíritos missionários, que Abraão dele, para trazer, mostrar ao povo, dar ao povo uma lição, uma experiência de que o trabalho dignifica o homem. E é nesse momento que, sentindo a necessidade de libertá-los, fez que nascesse Moisés. Ocorre que naquela época já se esperava, já se falava do Salvador, do Messias que haveria de vir. É o livro de Isaías. Isaías foi um dos grandes profetas que ali profetizou. Então, com medo, o faraó mandou que matasse todas as pessoas. A mãe de Moisés, preocupada com que o filho morresse, colocou numa cesta, colocou betume para não passar água, colocou-a e soltou no riacho que estava nos fundos do palácio, onde o faraó tinha a sua filha Termutes, uma jovem. Termutes viu aquela cesta e acolheu aquele menino. Era um menino lindo, como toda criança é linda, e fascinou-se pela criança e resolveu criá-la. Pelo fato de ter sido salvo das águas, o nome dele foi Moisés, e que significa salvo das águas. Mas Moisés precisava de uma cultura que só o Egito poderia dar. Ele precisava iniciar os seus conhecimentos, porque ele foi ter conhecimento na Índia, porque naquela época, no Egito, nos templos egípcios, existia comunicação mediúnica. Os espíritos, existiam reuniões mediúnicas nos templos egípcios. E era necessário que Moisés soubesse disso, para que quando chegasse a sua vez, ele pudesse legislar sobre aquilo que ele soube. Passaram-se o tempo,
Um dia um soldado agride, né, um escravo, e ele então, tomando as dores do escravo, mata o soldado. Havia matado o irmão, porque Moisés era judeu de nascimento, mas ele é egípcio de cultura. Então a lei egípcia dizia que se o egípcio matasse um outro, ou seja, o irmão matasse o outro, pela lei, ele sofreria duas penas: a morte ou o degredo. Como o faraó gostava muito de Moisés, optou pelo degredo e mandou Moisés em direção ao deserto. Como ele era um missionário, ele foi acolhido por umas 7 mulheres, que havia um homem chamado Jetro. Ele criava ovelhas, e a menina achou caído lá, e levou ele para lá. Ele ficou albergado naquele local, e ele ficou fascinado. As 7 mulheres, não tinha marido, aquele homem lindo, né? Aquele homem culto, ele ficou sendo cobiçado. Então, seu futuro sogro, disse assim: olha, você pode escolher entre as 7, desde que você case, né, com uma, a mais velha. E ele casou-se, teve um filho, Gerson. Segundo as traduções mais modernas, ele teve 2 filhos, Gerson, né, que significa o peregrino, e Eliezer, né, que significa a vitória. Então Moisés começou a sua tarefa. Em determinado momento, ele é convidado e sobe um monte, e naquele momento ele ouve o Espírito que o convida e dá a ele as 12 tábuas do Decálogo, 10. E então Moisés, naquele momento, ele vai agora, né, receber aquela tábua, e os escravos, né, são libertos do Egito. Conta a tradução que o faraó mandou, né, ficou com raiva de eles serem libertados por Moisés. Mas não é verdade. O faraó ficou até alegre, porque era muita gente, era 400 mil pessoas. E 400 mil pessoas era quase o dobro da força egípcia. Se houvesse um levante, seriam superados. O que ele mandou é que os que estavam ali saindo do Egito passaram no templo do boi Apsi, todo de ouro, e levaram o boi. Ou seja, eles furtaram o boi de ouro. Isso enfureceu o faraó. Por isso que o faraó mandou prendê-los pelo roubo e não pela saída. Então aquele povo durante 40 anos vagou pelo deserto. Qualquer pessoa que, pegando um mapa ao norte do Egito, verá que no sul está Jerusalém. Em 3 meses, qualquer pessoa andando devagar chegaria a Jerusalém. E por que Moisés levou 40 anos? Porque aqueles que saíram do Egito nasceram no Egito, não vieram pelas 4 gerações. E ele veio devagar. Havia mulheres, velhos, e ele então foi parando em cada local, e os velhos e as pessoas frágeis não seguiram, formaram pequenos agrupamentos. Daí, no mapa daquela época, nós vamos ver uma palavra, House, que significa República Árabe Unida. Todos aqueles países hoje do Iêmen, né, que existe lá na coisa, foram criados por esses indivíduos que ficaram, e os outros prosseguiram. E é nesse momento que Moisés, com as 12 tábuas, né, a lei,
quando chega para mostrar aos seus irmãos, eles estavam numa festa. E quem ele estava adorando? O boi Abs. Porque eles tinham necessidade. Eles foram criados, né, com sacrifício, com rituais. O ritual e o sacrifício fazia parte da estrutura, da cultura daquele povo. Então Moisés, de uma certa forma, enraivecido, quebra as tábuas. Mas como ele já sabia, né, ele então reescreve agora com uma tarefa. Moisés, a função de Moisés, se de Abraão a função era levar a ideia do Deus único, o monoteísmo, qual era a tarefa de Moisés? De legislador, criar leis. E ele cria as leis que ficou conhecida como a Torá. A Torá em hebraico significa a lei. A lei é os 5 livros do Velho Testamento. Os 5 livros do Velho Testamento, eles são compostos dos livros históricos, dos livros doutrinais e dos livros proféticos. 21 livros históricos, 8 livros doutrinais, 18 livros proféticos. Isso forma o Velho Testamento. No Pentateuco, dos 5 livros, todas aquelas 46 são embutidos ali. Os 5 livros, como todos nós sabemos, é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, né? E Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Vamos fazer agora uma análise na visão do Espírito. O que significa Gênesis? Nascimento, o início. Então, a parte 21 livros históricos, Moisés vai explicar como surgiu o universo, como surgiu a Terra. Porque estava assim, Deus disse: faça-se o sol se fez. A ciência contesta, porque o Sol é o centro do planeta Terra. A Terra é, na verdade, né, um planeta que gira na órbita do Sol. Então, não poderia ter sido feito a Terra, porque o Sol é anterior. A Terra surge depois do Sol. Mas naquela época a dificuldade era muito grande. Deus disse, Moisés disse assim: Deus, faça-se o sol, a luz, e a luz se fez. Cria-se os ambientes, os animais e os homens, abaixo e acima das águas. Ele não criou a água, ele separou. E se a gente for estudar, a gente vai, por isso que é na visão espírita, hein? Eu não estou aqui discutindo se a Bíblia é certa ou não. É na visão, nós temos que ter uma visão espírita da Bíblia. E nós vamos ver por quê, se der tempo. Eu tenho até meia-noite, né? Brincadeira. Então, Moisés, ele cria os 5 livros. O Gênesis, para explicar o nascimento, o surgimento da terra, o surgimento dos homens, né? Toda aquela Adão e Eva, aquela coisa toda. Então ele teve que estudar aqui. O Êxodo era, na verdade, uma narrativa histórica que falava da epopeia, do grande trabalho, né, do grande sofrimento, da saída do Egito, da terra da escravidão, para a terra prometida. Então o Êxodo conta a história, por isso que são livros históricos. Conta a história. Então o Êxodo é a história contada por eles, né? Do Êxodo. Números significa o recenseamento da contagem das tribos que compunham aquele grande contingente de pessoas. O Levítico
era a parte em que os sacerdotes eram instruídos para fazer os sacrifícios e as matanças básicas. Os judeus fazem isso até hoje. Vamos então entender que existia lá um local onde o sacerdote dominava. Qualquer pecado, qualquer erro era levado ao sacerdote, e o sacerdote prescrevia que se levasse o bode, matasse o bode era morto no pedestal, havia uma reunião, o sangue do bode era retirado, o indivíduo que houvesse pecado ajoelhava e o sangue do bode era aspergido, ou isto, ou emergido, mergulhado no sangue do bode. Aí ele estava salvo. Aí a pergunta é: quem expiava o pecado? Era o bode. Daí o porquê bode expiatório. Em toda civilização tem sempre um bode expiatório. E a última parte era o Deuteronômio. No Levítico, os sacerdotes também, como a gente vai ver lá em Jesus, eles eram, além de serem pessoas responsáveis, eles também decidiam sobre a vida e a morte das pessoas. Por exemplo, se uma pessoa tinha uma doença de pele, da epiderme, ele era expulso, porque era considerado lepra. Ele legislava sobre os costumes, sobre o casamento, sobre a proibição do casamento de homem com homem, porque já existia, e os casamentos que não poderiam casar-se uma mulher que havia tido um marido. Então o sacerdote legislava aquilo. Tanto é que na época de Jesus, quando Jesus curava alguém, se vai apresentar-se ao sacerdote. Para quê? Para que o sacerdote devolvesse ele a dignidade, porque o seu nome era cortado do livro. Então esses 5 livros a que eu me referi constitui-se o Pentateuco, ou a lei civil, porque há que se analisar que existem 2 partes, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei mosaica. A primeira, o Decálogo, a lei divina. A segunda, a lei civil, o Pentateuco, a Torá. Então esse é um processo. Passam-se a história, nasce Jesus veio, mas os profetas Isaías, ele houvera dito, dizia ao povo de Israel: está para vir o Salvador. Era Isaías, era a profecia de Isaías. Jeremias surge no cenário, daquele cenário difícil, para dizer dos desvarios, da violência que o reino de Israel estava cometendo. E vem a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, daquele homem que mandou os convidados, mandou os seus empregados convidar para as bodas. Essa é uma visão de Jeremias, quando ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, porque mata os profetas a ti enviados. Eu desejei ajuntar, como uma galinha junta sobre as suas asas os pintos, e tu não obedeceste. Entretanto, não ficará pedra sobre pedra desse reino perecido. Cumpre-se a profecia de Jeremias, porque o templo de Israel foi destruído no ano 70 por Tiro. Cumpre-se a profecia de Isaías, e quando Jesus vai ao templo, ele abre o rolo, o pergaminho, e diante dos sacerdotes, ele abre e vê ali a mensagem de Isaías. E Jesus diz: Ipsi verbis, e hoje cumpre-se a promessa de Isaías. Por isso todos o viram como o enviado. Isaías viveu 630 anos antes de Jesus.
naquele momento, há uma nova mudança, porque Jesus, como o governador do planeta, mandaram os sacerdotes, Abraão, Isaac, Jacó, mandou todas essas pessoas aplanar o caminho. E naquele momento, ele, em pessoa, veio até nós. Até então, ele mandou os outros para aplanar a rudeza, a dificuldade do povo ignorante. E ele percebeu que naquele momento ela fez dele, ele veio pessoalmente, encarnou, que não reencarnou, ele encarnou entre nós. E a primeira mensagem de Jesus, se você abrir a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Não vim destruir a lei. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: pedi e obterei, batei e abri-vos-á. 27 capítulos no Novo Testamento, 46 capítulos no Velho Testamento. Então a Bíblia é um conjunto de livros. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa Bíblia. Se a Bíblia é um conjunto de livros, de quantos livros se compõe a Bíblia? Segundo os melhores tradutores, João Ferreira de Almeida, o português, a Bíblia contém 73 livros, 46 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. E naquele momento, Jesus veio como um divisor de águas. Ele foi tão grande, tão importante para a humanidade, que ele dividiu a história em antes e depois dele. E a primeira mensagem de Jesus: não vim destruir a lei. Que lei? Que lei? A Torá, a lei civil de Moisés, os 10 mandamentos. E ele diz: ouvi o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Porém eu vos afirmo, amai o próximo. E ele lembra agora o Deuteronômio e diz assim: eis aqui o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante ao primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. Aí está contido toda a lei e o profeta. Ele ratificou, aceitou, confirmou alguma das leis do Velho Testamento, porque esta palavra está contida lá no Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa Deuto, segunda lei. E qual é a primeira? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a primeira e o Deuteronômio é a segunda. Então ele confirma o Deuteronômio como aquele ensinamento que ele está. Ele ratifica ele, mas retifica, exclui o olho por olho, dente por dente, e estabelece as bases do amor. Uma nova era começa, um novo sol. A mensagem de Jesus tinha por finalidade levar a mensagem de Deus, do que ele era o grande portador, para fazer a grande mudança. Os seus ensinamentos foram profundos, mas ele nasce num período grave na história de Israel. Israel foi invadido por 5 vezes: babilônicos, Persa, Ciro, Tito, Seleucidas haviam invadido, tomado Jerusalém. Porque Jerusalém, se consultarmos o mapa, ele está encravado, assentado numa parte histórica da região
daquela região, estratégicas. Qualquer pessoa que deseja sair do Ocidente para o Oriente, inevitavelmente tem que passar por Jerusalém. E que se viesse do Oriente para o Ocidente, teria que passar. Então Roma percebeu que Jerusalém era estratégica e então anexa o território de Jerusalém às leis romanas. Era o período de Tibério. E Tibério manda os romanos já velhos para Jerusalém, porque eles sofriam nas campanhas da guerra da tuberculose, e o lago de Genezaré, né? Aquele lago maravilhoso, né? Era propício à cura da tuberculose, como o Campo do Jordão era para também. Então os romanos foram mandados para lá. Então Roma escolhe um governador, Herodes o Grande, Herodes o Tetrarca. Tetrarca significa 4, porque Herodes tinha 3 filhos: Herodes Antipas, Herodes Filipos e Arquelau. E Herodes pega Jerusalém e divide como uma capitania hereditária e dá uma parte da Pérea, da Judéia, para os seus filhos, Jericó. Só que os judeus estavam aborrecidos, porque Herodes não era judeu, ele era idumeu, que não gostava dos judeus. Olha só o problema. Então, quando começou, os filhos de Herodes começou a brigar entre si para juntar o reino, Tibério manda um interventor. Quem era o interventor? Pôncio Pilatos, que vai funcionar no julgamento de Jesus. Olha a história. A história é muito longa, mas eu estou tentando resumi-la. E no momento em que manda o interventor, eles estabelecem um novo imposto, porque ali lá no capítulo 11 está dizendo assim: Senhor, é justo pagar tributo a César? Era uma pergunta maliciosa. Se Jesus dissesse sim, ele estava insuflando uma revolta dos judeus contra o romano. E se ele dissesse não, né, ele estaria, né, apoiando Roma, os romanos, e teria a raiva dos seus irmãos. E ele, sabendo disso, disse assim: mostre-me moeda que se dá em pagamento do tributo. E ele mostrou: de quem és filhos? César. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Fantástico. Porque os judeus pagavam 2 impostos. Eles pagavam para trazer mercadoria do Oriente para o Ocidente, e pagavam as caravanas para não ser assaltadas, imposto para os soldados acompanhar a caravana. Era o ICMS e o ISS. Nada de novo no mundo, nada de novo, é apenas uma cópia. Isso irritou os judeus, que haviam se dividido em castas, fariseus, judeus, né, samaritanos, aquelas coisas todas, né? E ele então irritou essa classe. Por quê? Porque então o governo de Roma estabeleceu o 3º imposto. Esse imposto, segundo está escrito, era uma questão moral, porque Tibério disse assim: vocês terão que vestir os soldados, dar alimento aos soldados, e estabeleceu o toque de recolher. E o imposto era para pagar que os romanos vigiassem os judeus. Como é que eu vou pagar para alguém cancelar a minha liberdade? É esse imposto que estava preocupando os judeus. E Jesus veio, a sua doutrina, os seus discípulos e os seus apóstolos. E naqueles 300 anos iniciais,
em que o cristianismo dignificou e promoveu o povo. Aqueles homens, mulheres e crianças velhos deram a vida para a vivência do Evangelho de Jesus. Jesus morre, mas deixa a mensagem. E a mensagem de Jesus começa a viajar pelo mundo a partir do ano 56, quando começa as primeiras traduções, Marcos, e termina em 93, com a última do Apocalipse. Quando o governo de Roma percebeu que aquela mensagem de Jesus atingiu os corações das pessoas, ele estabeleceu um edito, uma lei, a lei de 64, que os cristãos eram homens inferiores, que eles deveriam ser presos, porque eles iam para as catacumbas e para as casas para estudar, para pregar o Evangelho de Jesus, e aquilo incomodou o governo de Roma, Então ele estabeleceu uma lei, que a partir daquele dia os cristãos passavam a ser proscritos, e todos que o vissem tinham que entregar, dedurar, porque se não fizesse, morria. E aqueles homens e mulheres que deram a vida pelo Evangelho, de tal forma, eles foram para os círculos, a areia dos círculos estão ainda manchada de sangue, pelo sangue dos cristãos, que deram a vida para o surgimento do Evangelho de Jesus. E naqueles 300 anos, desde a morte de Jesus, o Evangelho promoveu e dignificou o homem, mas sobre a ordem dos espíritos inferiores, porque sempre os houve, e haverá. Surge um movimento revolucionário. É nesse momento que a doutrina de Jesus começava a incomodar, e foi nesse momento, exatamente no dia 13 de julho do ano 313, que o imperador Constantino estabelece a liberdade de culto, apretando uma lei. E a partir daquele ano, daquele dia 13 de julho do ano 313, a doutrina cristã passava a ser a doutrina do Império. Aquela doutrina que fizeram homens santos, heróis, passava a ser agora a religião dos que promoveram o infanticídio, o morticídio, que promoveu a desgraça. É nesse momento que Constantino estabelece essa mudança. Ele era um imperador, e agora a doutrina de Jesus, da misericórdia, estava na mão do imperador. E isso aconteceu por um fato muito interessante. Se consultarmos a história, naquele período houve uma guerra, a chamada Batalha da Ponte Milvia, em que Constantino, imperador de Roma, estava guerreando com Macêncio, um general. Na véspera da batalha final, Constantino estava em sua casa e olhou para o céu e viu o símbolo da cruz, Invictus Invictus Historis. Sob esse signo, tu vencerás. E ele acreditou que o símbolo da cruz dava a liberdade. Ele vence a batalha de Macêncio e assume a doutrina do Cristo. Era aquele momento grave. Então começava a Idade Média, a Idade das Trevas. No ano 325, Constantino estabelece o Concílio de Nicéia. E no Concílio de Nicéia, grupos perto, hoje, ali onde está, na verdade, a Turquia, ele convida todas aquelas pessoas de lá
para fazer um concílio para decidir se Jesus era homem ou se Jesus era Deus. E eles apequenaram Jesus, consideraram Jesus homem, e deram a Jesus as nossas mazelas. E é nesse momento que o cristianismo vai sofrer o seu grande golpe, pelas forças tenebrosas. Mas naquele momento a espiritualidade superior faz que renasce em Alexandria a chamada célebre escola dos neoplatônicos. Merece considerar que no Evangelho diz: Sócrates e Platão foram os precursores do cristianismo. Jesus. Sócrates com a sua maêutica, pá. Platão com o mundo das ideias, dizendo que o mundo físico é o mundo dos sentidos, o mundo das ideias é o mundo espiritual. Estava criado o espiritualismo. E aquela doutrina platônica, depois da morte, que Sócrates não escreveu nada, quem escreveu foi Platão, os 40 livros. E depois morre Platão e vem Aristóteles, considerado o príncipe da filosofia. E aqueles filósofos, eles agora migraram para o centro de Alexandria e formaram a célebre escola dos neoplatônicos. Na escola dos neoplatônicos, Orígenes, um dos grandes pais da igreja, que seria a igreja mais tarde, dizendo que só uma justiça equânime, só a justiça do renascimento da alma poderia explicar as diferenças sociais. Basílio, Proclus, Jâmblico, Augustinho, todos esses homens, esses luminares do pensamento, né, ali trouxeram essas ideias, mas elas foram rejeitadas, porque no ano 325 estabeleceu-se que Jesus era Deus. E como Jesus era Deus, precisava de alguém. E já estava implícito a ideia de um Papa. Nasce a Idade Média. Aquele período grave da história vai chegar até o ano 606, quando o outro imperador, Focas, auto-intitula-se Bispo Universal. Bispo Universal. Famigerado imperador Focas. E é naquele momento em que começa a surgir novas vozes. E no ano 557, Justiniano, o outro imperador, estabelece que a lei da reencarnação seja retirada dos textos bíblicos, porque na Bíblia, no início, desde os primeiros cristãos, acreditava-se na reencarnação com a palavra de paligenesia, que é uma palavra grega que significa pali, várias, gênesis, vida, vários renascimentos. E Justiniano manda retirar, e por quê? Parece brincadeira, mas se vocês lerem, eu não estou brincando, é que Justiniano era o imperador, e um dia ele estava andando pelo seu reino, e foi no lugar onde as mulheres se reuniam. Era o baixo meretrício da época, havia 40 prostitutas, e Justiniano adentra, e vê uma mulher, uma prostituta, uma beleza invocada, incomum, apaixona-se por ela, era Teodora, e diz: vem para o meu castelo. Ela disse: mas eu não posso. Mas por quê? Porque eu sou velho. E ela foi. E lá chegando, ela disse para ele assim: bem, é que eu estou com vergonha, mas eu gostaria de que o meu passado, né, desaparecesse. E ele falou: isso é muito fácil. Mandou os soldados e matou 41 mulheres prostitutas. O povo, sabendo disso, disse assim: na outra vida ela vai pagar. Ela vai pagar. E ela, quando ouviu isso, falou para o imperador: mas eu não quero pagar. E ele disse assim: não, tudo bem. Então retira dos textos bíblicos a palavra reencarnação. Simples. O
imperador podia fazer o que for. Então é nesse momento que o pensamento de Jesus, que esse pensamento extraordinário começa a vigorar. Quando Jesus disse: não vim destruir a lei, todo um processo de renovação. Essas forças da treva ainda conspiravam contra o bem, mas a providência divina sempre envia os seus mensageiros. No ano de 1339 nasce Jan Hus, cuja palavra Jan significa pato ou ganso. Jan Hus desejou libertar a Bíblia, o Velho Testamento, porque era privilégio dos senhores, e ele desejou libertar. Pelo ato da liberdade, ele foi morto em praça pública no ano de 1415. A verdade é como o pólen de uma planta, viaja na direção dos corações generosos e vai fecundar. E fecunda o pensamento de Jerônimo de Praga, do grande pai da igreja, que deseja também libertar a Bíblia, que estava enclausurado nas mãos dos poderosos. E ele também desejou libertar e foi queimado em praça pública em 1415. Ele quase 80 anos de idade. Para sintetizar e não cansar o senhor com a história, passa-se a história. Veio o século XV, o Renascimento. O Renascimento acorda a filosofia que dormiu o sono de 1200 anos, desde Aristóteles, ficou aprisionada nos conventos. Renasce o Renascimento, surge o Renascimento. Não obstante as forças do mal. Quando no ano de 1494, o cardeal Charles de Guise, o duque de Guise e a condessa de Nemours vai ao Vaticano para consultar o Papa, o imperador da época, que era Carlos IX, que era filho de Catarina de Médici, a mulher que governava. O imperador era mendicato, era doido, e leva uma carta dizendo para ele: assina. Mesmo doente, ele disse assim: mas eu não vou assinar. E a mãe dele: assina ou eu te renego. E ele assina a carta. A carta era um princípio de tragédia, porque naquele ano de 1492 estava reunido as famílias da Espanha, de Aragão e Castelo, Catarina de Navarra, com o casamento. E naquele dia, o duque de Guise, diante daquele documento de tragédia, pega o candelabro de velas acesas, percorre ela a norte do palácio, e diante da catedral de São Pedro, ele estabelece ali aquele sinal, e estava deflagrada a noite de São Bartolomeu, a matança de São Bartolomeu. Morreram todos aqueles, os seguidores do bem, por discordar naquele momento. Mas a história não para. Em 496, Alexandre VI, que era César Borgia, pai de Lucrécia Borgia, como todos já devem conhecer, ele assume o papado, compra o papado. Existiam 3 papas: um papa na Espanha, um papa em Avignon e um papa naquele local. É comprado o papado. E Alexandre VI assume o papado e pega o seu filho de 13 anos, César Borgia, e dá a ele o título de cardeal, aos 13 anos. Pega a sua filha, o Papa, Lucrécia Borgia, de 12 anos, e dá a ela em casamento a um homem mais velho para fazer um negócio de Estado. Nesse momento, o cristianismo sofre o seu segundo grande golpe. Mas a providência divina manda os seus mensageiros. E o Papa Alexandre VI, irascível, violento, sofre um atentado.
Segundo a história, ele foi envenenado ou morto. No seu lugar entra Júlio II, o Papa Júlio II, o chamado Papa Guerreiro. Foi ele que prendeu Michelangelo na Capela Sistina para ele terminar aquelas obras. Júlio II, segundo a história, passava mais tempo montado no cavalo, empunhando uma arma, do que sentado na tão propalada cadeira de São Pedro. Ele vai atacado por uma febre negra, a peste negra, a chamada Maremma de Toscana, morre. E em seu lugar assume, tragicamente, o Papa Leão X. As guerras das cruzadas, a Inquisição, todos aqueles movimentos de abafar o pensamento de Jesus, diminuiu para fazer crescer o homem, né? Consumiu os custos, consumiu os recursos da igreja. Então o Papa estabelece o Tribunal da Indulgência. Todo crime tinha perdão desde que se pagasse uma taxa. Morocídio, infanticídio, parricídio, homicídio. Tinha perdão, ia para o céu se pagasse uma taxa. Quando essa notícia, ela espraia, viaja na direção da Europa, havia um homem que era monge da Ordem de Santo Agostinho, que era reformador. Qual é o nome dele? Lutero. Martinho Lutero. Martinho Lutero era monge da Ordem de Santo Agostinho, do século IV. E era proibido aos monges compulsar a Bíblia. E um dia, no domingo, ele estava andando pelos corredores e viu uma porta aberta. E sobre a porta, um livro bordado em iluminura. E ele teve a curiosidade, foi lá, abriu, era o Evangelho de Jesus, era o Sermão da Montanha. Ele fascinou-se por Jesus. Como é que ele não conhecia Jesus? Ele era monge, mas era privilégio dos poderosos. E quando essa notícia chega, ele protesta. Era o dia 31 de outubro de 1517. Estava estabelecido o protestantismo. O protestantismo varre a Europa, vai para a Suíça, o calvinismo. Zwingli, Henrique VIII na Inglaterra. Esse movimento renovador amplia, mas ele tem o seu problema. Se a igreja desejava um homem, ou desejava a Bíblia como a salvação, um homem como a salvação, que o Papa, Lutero começou outro erro, dizendo que a salvação era pelo livro. Basta crer na Bíblia e é salvo. Mas a Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia é de inspiração divina, escrita por homens. Inspiração divina, escrita por homens. É nesse momento que a igreja sofre um baque. 80% da população daquela época torna-se protestante. E a igreja foi mudada. Então era necessário que ela tomasse uma decisão. E a decisão foi trágica. As matanças, as violências, né? E naquele período o cristianismo começou a depauperar. Perdeu-se o contato. Aquela doutrina do amor, da misericórdia, era a doutrina da violência. E surge, então, Allan Kardec. Hippolyte e Organizar de Pai. Nasce, aliás, renasce Ian Hus. Porque Ian Hus será Allan Kardec. E Allan Kardec tem a tarefa
de fazer todo esse movimento. Vem a Revolução Francesa, vem uma série de coisas, e ele vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, logo na primeira parte, ele diz assim: esta obra pode ser dividida em 5 partes, como se fosse um tetrapículo. A vida de Jesus, os milagres, né? a genealogia de Jesus, as predições e o ensino moral. E Allan Kardec toma o Evangelho segundo o Espiritismo e escreve, ou seja, o Evangelho segundo a visão espírita, porque existe o Evangelho escrito por Marcos, ou seja, o Evangelho escrito por Marcos. E não, o Evangelho segundo o Espiritismo é os mesmos capítulos da Bíblia, segundo a visão, a ótica espírita. E Allan Kardec estabelece que seria tratado no Evangelho segundo o Espiritismo apenas a parte moral da doutrina. E ele pega o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças está estabelecido as bases da felicidade de toda a humanidade. Toda a humanidade. Naquele momento, Jesus canta um hino de liberdade. Bem-aventurado os pobres de espírito. Quem é o pobre de espírito? Pobre de paixões que dissolvem o caráter. Os pobres de violência. Os pobres de poderes temporais, ricos de solidariedade. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Os que sofrem perseguição, os que sem necessidade e fome de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque verão a Deus. Ninguém pode ser misericordioso se não construiu a misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, ninguém pode ser pacificador, sem ser pacífico. É essa doutrina que os homens tentaram apequenar, para que no ano de 1870, em plena guerra franco-prussiana, é estabelecido a infalibilidade papal. O Papa Pio VII agora é considerado falível. A história da igreja, das cruzadas, das 7 cruzadas, Roma mandou exército para o Oriente para combater Saladino, e Saladino desejava impedir que o Ocidente fosse lá, através de caravanas, custo de dinheiro, para visitar o túmulo de Jesus, que estava vazio, porque a morte não existe. Era um mercadejar. E Saladino, ele rompeu, ele não deixou, e uma guerra sangrenta estabeleceu-se. E a partir daí, católicos e protestantes nunca mais tiveram paz. Até hoje. Hoje, onde nasceu Jesus? Em Israel. Temos uma guerra de destruição. Do outro lado, os árabes. De quem é Jerusalém? Dos árabes ou dos judeus? De quem é? Estão agora trabalhando por esse direito a partir de mísseis. Quando foi que Jesus ensinou isso? Quando foi que Jesus ensinou a roupa? Quando foi que ele construiu templos de pedras? O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E hoje, o mundo curva-se diante de um marido, o mundo de provas de expiação. É esse momento grave, é esse desequilíbrio, esse materialismo ancestral, dialético, da discussão que impera em nossa sociedade. Uma sociedade violenta, sem destino. Jesus veio para não fundar religião. Ele não é fundador de religião.
Mas a religião que eles desejaram fundar foi uma religião do homem. E Jesus não fundou religião, porque Jesus é o Cristo planetário. Ele veio para todos nós, e está escrito no Evangelho: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu sou o bom pastor. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perdeu. Quando a terra foi criada há 5,5 milhões de anos, nós estamos no processo hoje de renovação, da própria expiação para a regeneração. A tarefa de Jesus diante do Pai é única: conduzirmos os homens desse planeta ao Espírito perfeito, mesmo que isso dure mais 5 bilhões de anos. Mas hoje briga-se pela religião, briga pelo rótulo da religião, e esquece a religiosidade que é o comportamento. Vivemos nessa dúvida, nesse bardo de dúvidas. Mas a doutrina espírita diz: tudo vai passar. O planeta sofre um processo de regeneração. Haveremos um dia, não de termos religião, mas amar o próximo. Mas não precisa esse dia. Jesus já disse: faz os outros porque gostaria que os outros nos fizessem. Não julgues para não ser julgado. Com a mesma medida que medires, com a mesma medida será medido. A cada um segundo as suas obras. O que planta é o mesmo que colhe. Precisaria mais do que isso. Mas ainda nós queremos o reino dos céus e construímos impérios e catedrais. O shopping da fé, o império do dízimo. E a doutrina espírita vem trazer a liberdade, o espírito de liberdade. E os espíritos pedem incessantemente que nós, os espíritas, tenhamos cuidado para não entronizar a doutrina espírita os rituais. Fora com os rituais. A doutrina espírita é a doutrina da liberdade. Essa é a mensagem que é uma carta. É óbvio que eu não poderia falar da história em uma hora. Então eu tinha que fazer um esforço de síntese nessas nossas reflexões. Está na hora? Então, muito obrigado pela paciência dos senhores. Muito obrigado pela sua atenção. Que Jesus nos abençoe.